Provérbios 3:9. Quando nós damos alguma coisa para Deus, o que é que estamos a fazer? Veja o que está aqui escrito. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. A nossa oferta é honrar o Senhor. Aquilo que nós estamos a oferecer para Deus é dizer, Senhor, eu te honro. No nome de Jesus. Vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que aquilo que nós estamos a dar para ti é uma sementeira que nós queremos que vai dar uma grande ceifa. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 20, versículo 7. O título da mensagem de hoje é Confiança. Ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a história da humanidade, vemos homens e mulheres que confiaram em Deus. E por causa de terem confiado em Deus, coisas espetaculares aconteceram nas suas vidas. Mas há homens e mulheres, apesar de acreditarem em Deus, acreditam mais naquilo que é palpável, naquilo que é visível. Temos o exemplo de Tomé. Tomé, disseram-lhe a ele que Jesus tinha ressuscitado e ele diz, não, se eu não colocar as minhas mãos nas feridas de Jesus, eu nunca acreditarei. E Jesus lhe apareceu e disse, Tomé, toca em mim. Por isso é que Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós somos dos bem-aventurados que, apesar de não vermos Jesus, cremos. É impressionante o que Deus pode fazer. Mas veja o que está aqui escrito, Salmos 20. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Há pessoas que acreditam mais no que é palpável, no que é visível, do que no próprio Deus. Já alguém viu Deus? Com os seus olhos físicos, alguém viu Deus? A Bíblia relata que quem veja a Deus pode morrer. Então, no que é que ficamos? Como vamos confiar num Deus que não se vê? Exatamente
por aquilo que Jesus nos disse. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida deu uma volta muito grande. Não porque eu mudei algumas coisas em mim, mas porque eu, de dentro de mim, comecei a sentir a mudança. É impressionante que houve coisas que eu deixei automaticamente de fazer, não por esforço. Eu deixei de fazer. Houve coisas que Deus me mostrou que eu não devia de fazer, e então eu orava para conseguir evitar de fazer aquilo que Deus me mostrava que eu não devia fazer. E Deus foi transformando a minha vida. E ainda agora transforma a cada dia. Ainda há coisas que Ele me mostra, não ajas desta forma, não faças desta forma, cuidado com o que tu vês. E nós dizemos assim, mas isto é confiar em Deus e andar com Deus. Mas se em determinadas alturas da minha vida eu não houvesse confiado em Deus e na Sua palavra, havia coisas que não iam acontecer na minha vida. Havia bênçãos que eu não ia receber, havia curas que eu não ia receber, que a minha família não ia receber. Porque eu confiei, eu recebi. Mas antes de nós, eu quero vos mostrar um homem que não buscou a Deus. 2 de Crónicas 26:12. Vamos lá, 2 de Crónicas 26:12. Eu peço desculpa, mas eu enganei-me. Dezesseis, 12. Peço desculpa. 2 de Crónicas 16:12. Não é 26. Peço desculpa. Segunda de Crónicas 16:12. E caiu Asa, o rei Asa, doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa, rei Asa, dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. 2 anos depois morreu. Será que é errado buscar os médicos? Não. Mas você sabe quem é que cura? São os médicos? São os medicamentos? É os procedimentos? Ou é Deus? Um homem que agora é pastor, na altura era uma criança e estava na igreja. E a mãe disse-lhe para ele: Tu estás lá atrás a brincar, mas quando ouvires o louvor tocar, tu vens à frente. E ele ouviu o louvor tocar e ele veio à frente. Era na altura de ministrar, de orar para as pessoas. Veio o pai com o menino à frente. E o menino não tinha orelhas. No lugar das orelhas
tinha um buraco. Só, não tinha as orelhas. E o pastor veio e orou por essa criança e a criança caiu no chão. Esteve ali. E ele, que estava ali à frente, estava a olhar para a criança, a olhar, porque, pronto, não é normal não ter orelhas, não é? Só que a criança começou a estremecer muito. E depois começou, parecia a uivar, a urrar, a gritar. Ele continuava a olhar para a criança. Na altura, um menino. E de repente, no sítio onde não havia orelha, nasceu as orelhas. E ele disse para ele próprio: isto é mesmo real. Deus é mesmo real. A minha pergunta é: haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Haverá alguma coisa que Deus não possa fazer na sua vida? Haverá alguma coisa que Deus não possa operar para mudar por completo? Então o que é que nós temos que fazer? Confiar em Deus em primeiro lugar. Não em segundo lugar, não em terceiro lugar. É em primeiro lugar. Buscar Ele, esperar nele, confiar nele. Declarar aquilo que Ele diz. E a seu tempo, Ele vai operar em nós tudo o que é necessário. Veja o que está aqui escrito. Vamos abrir agora em Provérbios 3, 5. Este versículo, o primeiro versículo, o 5, é muito importante. Veja o que está aqui escrito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te percas no teu próprio entendimento, nos teus próprios pensamentos. Muitas das vezes pensamos e repensamos muitas vezes as mesmas coisas sobre um determinado assunto. Pensando nós a forma de tentar resolver, porque nós somos pessoas que queremos resolver as coisas. Mas nos esquecemos de Deus. Aquele que é todo-poderoso, aquele que pode resolver o nosso assunto, nos esquecemos dele. Tentamos nós próprios resolver, indo a médicos, indo aqui, pedindo um empréstimo ali, tentando arranjar soluções para aquele problema que nós estamos a passar. Eu lembro-me de sempre um exemplo que Deus me deu quando eu estava no meio de uma reunião. Eu nunca mais me esqueci desse exemplo. Se eu fosse à cozinha fazer qualquer coisa e a minha esposa entrasse lá e começasse a fazer o que eu estava a fazer, eu imediatamente parava. E Deus me mostrava da mesma forma. Vocês às vezes entregam um assunto a mim, mas depois vocês tentam resolver o assunto, e quando tentam resolver o assunto eu imediatamente paro. Porque é a vossa decisão. É o vosso livre-arbítrio. É a vossa decisão que está a dizer: eu quero resolver. Então, se vocês querem resolver, quem sou eu, diz Deus, para me intrometer na vossa vida?
E às vezes coisas que já podiam estar resolvidas não estão resolvidas porque nós continuamos a insistir a querer resolver. Continuamos a querer na nossa expectativa, não, vai ser desta forma, vai ser daquela forma, vai ser da outra forma. Uma das coisas que eu, graças a Deus, e eu digo outra vez, graças a Deus, é que houve exemplos que aconteceram na minha vida que transformaram a minha maneira de viver. E houve um assunto do qual eu orei. Eu não busquei solução, mas pensei em várias formas que Deus podia me resolver o assunto. Várias. Pois nenhuma das formas que eu pensei foi da forma que Deus resolveu o assunto. Ele inventou uma nova para resolver o meu assunto. O que é que eu quero dizer com isto? É Ele que vai resolver, não somos nós. Confiança é exatamente isso, é deixar o assunto nas mãos de Deus e deixar Ele fazer. Eu sei que não é fácil, porque nós estamos tão habituados a querer resolver as coisas. Por isso é que Deus me disse há uns tempos atrás, há pouco tempo mesmo, ora, nem que seja para um parafuso, ora, nem que seja para apertar um parafuso. Eu sei que tu és capaz, mas ora. Ele tem razão nisso. Sabe porquê? Porque mesmo até apertar um parafuso, muita coisa pode acontecer. Eu estou a dar o exemplo de um parafuso porque é a coisa que toda a gente agarra numa chave e sabe fazer e sabe apertar, agarra num barbequinho e aperta. Toda a gente sabe fazer. Mas o que eu vos quero dizer é que Deus pode, até nesse parafuso, ao ser apertado, ir pelo caminho certo e não torcer, não virar, não partir. Você diz, Deus vai se preocupar com um parafuso. Ele preocupa-se com tudo da nossa vida. Tudo. Então, qualquer assunto que você tiver a passar, qualquer assunto, agarre e entregue nas mãos de Deus. Confie nele. E não percas nos teus próprios pensamentos. Deixa Deus fazer. Confia nele. Uma das formas que eu utilizei e comecei a usar era, eu entregava o assunto nas mãos de Deus. E cada vez que eu pensava no assunto, eu dizia, obrigado, Pai, porque já está resolvido. Se eu precisava de cura, obrigado, Pai, porque eu já estou curado, em nome de Jesus. Eu entreguei o assunto nas tuas mãos, eu já estou curado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque já está resolvido, em nome de Jesus. Então, o que é que eu fazia para tentar resolver o meu problema? Nada. Absolutamente nada. E você diz, "Então, mas tem que se fazer alguma coisa." Aí é que está o erro. Por causa de um erro meu, não só meu, mas meu, porque eu era sobre a minha vida, eu fiquei com uma grande dívida ao Estado português. Nessa grande dívida não se via como é que havia de resolver. Eu orava, não fiz nada. Eu lembro-me de familiares meus dizer, não, mas tu tens que ir lá, tens que ir falar com eles, tens que ir resolver. Eu não fiz nada. Eu orava só. E Deus me disse que isso tudo iria desaparecer com a fuma. E foi anos mais tarde, foi exatamente o que aconteceu. Desapareceu com a fuma. Mas se eu tivesse tentado resolver, podia estar muito mal a minha vida. Porque eu iria tentar resolver e não iria dar certo. Poderia não dar certo.
E assim, eu estando quieto, eu estava a dizer: Deus, eu confio em ti. Eu coloquei o assunto nas tuas mãos. Eu confio em ti. E sei que tu me vais resolver. E todo esse assunto está resolvido na minha vida já há alguns anos. Então, veja, eu quero voltar a ler. Confia no versículo 5, portanto, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. A nossa confiança em Deus abre mais portas do que fecha. Abre a presença de Deus possa estar na sua vida. Há alguém que clama a Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de ti. Ajuda-me. Sabe o que acontece nos céus? Eu acho que as campainhas tocam todas. Deus repara. É isto que eu quero que você entenda. Quando você ora, entrega um assunto a Deus, você está a abanar toda a estrutura do céu. Porque para Deus você confiou nele. E porque está a confiar nele, Deus se vai mover a seu favor. Claro que há coisas que você tem que fazer. Tem que fazer o quê? Tem que perdoar os outros. Não importa o que fizer. Mesmo por muito difícil que seja, você tem que dizer com a sua boca: eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. E depois de você perdoar, você tem que também pedir perdão a Deus. Porque há erros que nós fazemos. E então você pode chegar a Deus: Senhor, eis-me aqui. Tu sabes este assunto, eu entrego nas tuas mãos e confio que tu vais fazer o melhor por mim. Você sabe que houve pessoas, às vezes, que já me magoaram. E eu sempre faço isto. Eu digo: Pai, eu perdoo estas pessoas. Às vezes, não querendo perdoar. Às vezes, com revolta e raiva. Eu digo: Pai, eu perdoo esta pessoa e peço perdão pelo que eu fiz. E eu entrego este assunto nas tuas mãos e que tu o resolvas. No nome de Jesus. E eu largo da mão, deixo de pensar no assunto. E fico liberto deste assunto. Eu não volto a falar do assunto. Porquê? Está nas mãos de Deus. Ele fará o que é melhor. Então, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não penses que tu vais conseguir resolver o teu assunto. Mas há assuntos que eu consigo resolver. Quanto mais você perceber, mais depressa perceber que Deus nos ajuda em tudo e resolve todos os nossos assuntos, mais depressa do que nós, mais depressa nós oramos, em vez de tentar resolver os assuntos. Seja hoje quais forem. Nível de cura, finanças, de qualquer área da sua vida. Confia no Senhor. Salmos 34, versículo 8. Vamos lá, Salmos 34, versículo 8.
Provai e vede que o Senhor é bom. Ouça, ainda há pouco, minha esposa, um dos meus filhos, eu disse, olha, prova isto, prova isto. Mas eu perguntava, mas é bom? Prova. Realmente, sem provar, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber se é bom. Nunca vamos saber se Deus realmente é bom, se não o provarmos. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Você está a ouvir? Davi, o rei Davi, foi um homem forjado em guerra. Deus o escolheu porque viu nele um coração bom e o escolheu. Ele foi ungido pelo profeta para ser rei sobre Israel. Mas ele na altura tinha muito pouca idade. E então começou todo o processo de Deus para trazê-lo para junto do rei. Ele foi trazido para junto do rei. Ele já tinha enfrentado um lobo, uma ursa e um leão. E tinha vencido, porque Deus era com ele. E agora apareceu um Golias, alguém muito grande de estatura, um homem de guerra, e ele foi lutar com ele, uma criança. Ele venceu. E agora, o rei da altura, Saul, tinha dito que quem vencesse aquele Golias iria casar com a sua filha. Então, casando com a filha do rei, ele poderia ser rei. Mas depois começaram os problemas. Com inveja, Saul tentou matá-lo várias vezes e ele fugiu. Nunca guerreou contra o seu povo. Fugiu. Mas foi moldado no meio da perseguição. Há muitas coisas que nos acontecem na nossa vida que é para nos moldar, para que nós conheçamos cada vez melhor o nosso Deus e possamos compreender que Ele tudo vai fazer por nós, que Ele nos quer ajudado. Davi sabia que ia ser rei, mas quanto mais o tempo passado, menos possibilidade ele via disso acontecer. Porque cada vez mais era perseguido, cada vez mais ele fugia. E ao final de vários anos, o rei morreu em guerra. Ele e o filho do rei. E eles sabiam que Davi tinha casado com a filha do rei. Então foram buscá-lo e o colocaram como rei. Você entende? O mesmo aconteceu com José. José teve os sonhos que ele via os irmãos a dobrarem-se sobre ele, a dobrar o joelho a ele e tudo mais. E os irmãos, quer dizer, mas quem és tu afinal e tal? E depois venderam como escravo. Ele trabalhou como escravo, trabalhou bem, porque Deus o abençoava e ele ficou sob o maioral da casa onde estava. E depois foi acusado injustamente, foi para a prisão, mas ele foi moldado aí. Depois de ser preso, ele foi chamado ao faraó, interpretou os sonhos e lhe disse o que é que eles haviam de fazer. E o faraó disse, tu és escolhido. E ele foi a primeiro-ministro. E anos mais tarde, os irmãos chegaram ao pé dele e dobraram o joelho perante ele. No final da vida, quando o pai dele morreu, os irmãos tinham medo que agora o irmão se ia vingar deles.
Ele virou-se e disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem para sustentar todo este povo. José percebeu a vontade de Deus na sua vida. Para cada um de nós, Deus tem um projeto. E nós temos que entender esse projeto. Não importa as dificuldades que você está a passar, não importa aquilo que você está a sentir, não importa tudo o que está a voltar contra si. Importa a sua confiança em Deus, em dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu confio em Ti. Porque se não for assim, como é que Ele vai operar na nossa vida? Veja, deixe-me procurar aqui algo. João 14:13. João 14:13. Jesus vira-se para os seus discípulos, depois de lhes dizer que eles iriam fazer obras maiores do que as dele. Ele virou-se e disse: e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedires alguma coisa em nome de Jesus, Jesus diz que fará. Entenda uma coisa. O que é que Deus quer de nós? Senão a nossa confiança nele. Ouça, o projeto de Deus para o planeta Terra está a ser feito. Mesmo que você olhe para o planeta e diga: mas isto não está certo, aquilo não está certo, isto parece que cada vez está pior. E eu lhe vou dizer: cada vez vai ficar pior ainda. Mas no meio desse pior ainda, o povo de Deus se vai levantar. E o povo de Deus se vai levantar e fazer proezas. E toda a terra vai ver que há Deus. O grande e poderoso Deus que existe. Porque o seu povo se vai mover em Deus e fazer proezas. E eu quero que você entenda de uma vez por todas: a sua confiança em Deus vai mover montanhas, a sua confiança em Deus vai mover coisas, vai curar pessoas, vai libertar pessoas, a sua confiança em Deus vai resolver o seu assunto. Não importa que seja cura, libertação, bênção, não importa o que for. A sua confiança em Deus vai fazer toda a diferença. Você orar e render-se a Deus faz toda a diferença. Você chegar a Deus e dizer: Senhor, eu não sei como resolver este assunto, mas Tu sabes. Por isso eu entrego nas Tuas mãos. Meu nome. Eu vou a alturas na minha vida difíceis, muito difíceis. Eu tive em situações que não sabia como sair. E eu lembro-me das orações que fiz, como fosse hoje. Eu dizia: Senhor, eu não sei como é que Tu vais resolver isto, mas eu creio que Tu vais resolver. E uma hora depois de eu fazer esta oração, Deus deu uma solução. Ele pode fazer muito mais coisas. Se você pedir, se você confiar, se você largar da mão das coisas, deixar ser Ele a resolver. Há muita coisa que Ele pode fazer por si. Se nós deixarmos. Se nós confiarmos. Né? Há muitas portas que estavam fechadas que vão se abrir.
Há muitas outras que estavam abertas e que estavam a prejudicá-lo, que vão ser fechadas. E há situações onde você diz, mas como é que isto vai ter solução? Como é que isto vai parar? Se você virar para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, Ele tem a solução. Basta confiar, não é? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, vamos orar. Vamos ficar de pé. Pai, há áreas da minha vida que precisam de Ti. Eu sei disso. Por isso está na altura de eu entregar nas Tuas mãos. E saber que só Tu, tens o poder para as resolver. Eu entrego estas áreas na Tua vida, Senhor. E eu sei que Tu vais fazer grandes coisas, porque Tu és grande, Senhor. Tu és muito grande. Tu és muito poderoso. E eu sei que Tu podes fazer tudo. Por isso eu entrego nas Tuas mãos. Eu confio em Ti. Eu vou esperar para ver grandes coisas acontecer na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Amém. Bom fim de semana. Jesus é Senhor.